pessoal, estamos ao vivo, diretamente aqui da Chapada dos Veadeiros, para mais um podcast Eixo 23, um podcast da Bluestone, onde a gente vai debater assuntos sobre conservação da biodiversidade, educação ambiental, reciclagem, sustentabilidade. Então, a ideia desse podcast é justamente dar voz a quem faz a conservação de verdade aqui no Brasil. A gente vai trabalhar várias espécies, né? E para esse podcast aqui tá maravilhoso, eu quero diretamente aqui da Chapada dos Veadeiros. Eu estou com os representantes do Instituto Pato Mergulhão da Chapada dos Veadeiros. Estou aqui com o Fernando Previdente, Gislaine Desconce, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, um bate-papo muito legal. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Também estou aqui com o Adriano Rodrigues Lagos. Isso. Representando aí Eletrobras Furnas. Então, a gente vai vir contar um pouco da história, né? O que é o projeto Pato Mergulhão, o que já tem sido realizado aí aqui na Chapada dos Veadeiros. Mas, para começar, a gente tem que contar, para quem não conhece, quem é o pato, enfim, uma breve introdução aí para quem não conhece o famoso pato mergulhão. Pato mergulhão é uma das espécies de aves aquáticas mais ameaçadas do mundo, né? E vocês me ajudam aí, gente. Vocês estão claro. Calados. E aí, o ICMBio, em 2006, né? Que antes nem era ICMBio, era IBAMA, né? Sim. Conta melhor para a gente, Gislaine. A primeira versão do plano de ação foi um dos primeiros planos de ações que aconteceram das espécies, né? Se eu não me engano, o primeiro foi o albatroz e logo após veio do pato mergulhão. Só te interrompendo para as pessoas entenderem, o Instituto Chico Mendes, ele cuida das espécies que são ameaçadas de extinção e precisa de uma ação, uma ajuda do ser humano. Então, ele institui o PAN, Plano de Ação Nacional, onde ele convida os pesquisadores que trabalham com a espécie para desenvolver ações para salvar a espécie. E aí começou o PAN do pato em 2006. Na verdade, é um documento, primeira versão, e ele é as diretrizes principais de conservação para reverter o quadro de extinção da espécie, né? Ele foi, na verdade, o PAN, a primeira versão, foi uma linha mestra inicial que se discutir sobre a espécie, do que poderia ser feito a longo prazo, né? E o PAN vem... É interessante as pessoas saberem que o PAN ele tem um ciclo, né, de 5 anos, onde a gente participa ativamente, executa as ações, e no final desse ciclo, a gente debate junto ao ICMBio o que foi... Quer dizer, a gente já tem reunião anual, exato, mas depois tem o levantamento desse ciclo, o que foi realizado, todas as ações, sucesso, quais as dificuldades, para a continuidade, o que precisa ser feito para que a gente tenha uma continuidade e aí, em um futuro aí, digamos, próximo, retirar a espécie do risco da extinção. E fala para nós um pouco, Adriano, como é que a Eletrobras Furnas veio participar do PAN, né? Eu estou muito feliz. Primeiro, queria agradecer aqui ao convite, né, de vocês. E assim, a gente começou a participar do PAN em 2018, lá em Itatiba, né? Que foi inclusive onde eu conheci todos vocês lá pessoalmente, foi um prazer. E, na verdade, as empresas do Grupo Eletrobras começaram a perceber que as ações que nós tínhamos como demanda, por exemplo, né, como licenciamento ambiental, elas precisavam ter um pouco mais de cuidado com a questão da conservação, e aí nós conseguimos, a partir daí, a nos inserir nos planos de ação nacional, né? E o do Pato Mergulhão foi esse que a gente começou a entrar em 2018, e hoje a gente está aqui nessa mesa bastante rica, né, em termos de conhecimento, de alguma forma para representar esse apoio que a gente acabou conseguindo passar para a equipe que está aqui, né, representada pelo Fernando e para a Gislaine, via um edital socioambiental que a gente conseguiu construir dentro do grupo Eletrobras, lá em 2021, no qual o projeto deles foi um dos contemplados, né? Então, hoje eu estou aqui podendo participar desse podcast. Participamos de 2 ações, né, de campo, ontem e anteontem, que foi uma maravilha poder presenciar toda a atividade. Então, essa foi um pouco a história de como a gente chegou no PAN e algum desdobramento como edital e o apoio ao projeto do Mergos para sempre aqui na Chapada dos Veadeiros. Ótimo. E assim, aproveitando, nós estamos aqui, né, essa parceria Bluestone, Eletrobras Furnas e Instituto Pato Mergulhão Chapada, a gente fez uma expedição de 2 dias de campo, a gente desceu o rio Paranã, que era um rio que tinha relatos da década de 70 do pato mergulhão.
mas eu acho que foi muito produtivo para a gente conhecer o rio, conhecer as características do rio. Lá perto do funil é bem característico a área do pato, e para a gente também saber se tem a possibilidade de ter pato, porque tem alguns relatos de pessoas que viram pato agora lá no Rio Paraná. Então a gente fez essa descida para a gente ter essa certeza se o pato usa o rio, né, ou não, enfim. Exatamente. E foi bem... Eu achei bastante produtivo, apesar de não ter visto o pato lá, né? No caso ali, né, Alexandre, é um rio que, é o que você falou, tem registro histórico. O rio agora pegou, né? É porque a gente está no espaço Entropia, que é aqui em Alto Paraíso, Goiás, que é um espaço muito legal, mas é isso, podcast itinerante. A nossa ideia é justamente essa, é um podcast itinerante, e a ideia é passar por esses perrengues, é um perrengue chique, e aí vamos embora. Fala mais alto. Não tem problema. A ideia é justamente a gente montar a campo esse podcast. A gente já está com 2 podcasts gravados, que vai no ar já. Um foi feito na planta industrial da Bluestone, que é uma parceira do PAN, do Pato Mergulhão, desde 2017. E a gente fez esse primeiro podcast lá, tá sendo editado já, vai para o ar. A gente fez um segundo podcast também gravado, não foi ao vivo, lá em Belém, com o projeto de soltura de Ararajuba, da Fundação Limington, através do professor Luiz Fábio, lá do Departamento de História Natural da USP, do Museu de História Natural de Zoologia da USP. E agora esse é o primeiro ao vivo, que a ideia é essa, ser itinerante para mostrar quem realmente executa as ações, quem realmente faz a conservação, porque não é fácil. Né? Não, como diz o ditado, quem sabe faz ao vivo. E a ideia é essa, a gente não preocupar muito com o que está em volta, enfim. Mas itinerante é isso, vamos embora. O que eu ia dizendo, que acho que é interessante sobre o Rio Paraná, desses 2 dias que nós fizemos percursos aí, que é um rio que nós aqui pela primeira vez tivemos a oportunidade de percorrer, né, através desse trabalho de projeto aí do Mercos para Sempre, com apoio de Furnas, estava no nosso planejamento, né, executar o percurso de rio. É um rio de maior volume de água, né, um rio maior extensão, então exige mais da equipe, uma logística mais bem... articulação com piloteiro, com comunidade, né, que a gente adentrou uma comunidade, enfim. E na tentativa de confirmação de registro anterior, né, que a gente considera histórico. Desde 2018 a gente vem correndo rios, né, são mais de 1.000 quilômetros de rios percorridos aqui, são 16 rios já conhecidos, né, com a presença ou não do pato nesses rios. A gente quer ir dando continuidade. Então, esse Rio Paraná, uma primeira tentativa. Infelizmente, a gente não encontrou, mas é um habitat adequado. Está em bom estado de conservação, aquele rio. As margens, assim, tem todas as características necessárias para o mata ciliar, enfim. Principalmente o trecho do funil, né, que a gente olhou lá. É muito interessante o Paraná, porque é uma grande incógnita para a gente, porque o pato utiliza alguns afluentes dele. E aí, como é que ele conecta com os outros, né? O Paraná, na verdade, é um rio que ele nasce em Formosa, perto de Brasília, e é uma vertente, porque a gente trabalha basicamente nos rios e afluentes da vertente do Tocantins, do Alto Tocantins. E o Paraná seria uma outra vertente, né? Que teve relatos históricos, né? Mas também teve relatos atuais e precisa ser verificado. Foi feito um avistamento o ano passado por uma das componentes do nosso grupo, que é a Sara, que já viu o pato mergulhão, que desce com a gente os rios. Então, assim, ela viu, tinha um cachorro junto aqui com o grupo, e no momento ela viu com o Calixto, que é um representante da comunidade Calunga, ela estava num festejo, então, para relatar bem, né? E a gente quer crer que ela viu, sim, o casal, né? Mas a gente acredita que seja ou um deslocamento, porque a gente também está analisando agora a fisicoquímica da água do Paraná, ela é totalmente diferenciada da fisicoquímica desses rios da parte sul, que a gente tem um pouco mais de conhecimento e de registros históricos e atuais. Top. E é um rio, é uma área muito bonita, né? O rio... E tem todas as características, pelo menos assim, tirando essa questão da qualidade da água, né? O que me chamou a atenção, principalmente mais perto do funil, ele tem todas as características para ter o pato ali. Né? Ali, assim, na minha opinião, o Rio Paraná é um rio que ele, em boa parte ali na comunidade quilombola, ele está protegido.
e as pessoas têm uma convivência mais direta ali com a água, né, de subsistência. E ali no funil a gente viu um indicativo que eu acho que é legal, que foi a presença de um socó-boi, né? Não dá para dizer qual era um filhotão, e é uma espécie que anda junto com o pato. E o bom é que vocês fazem educação ambiental com os quilombolas. Então, vale registrar de que o projeto Furnas nos ajudou a ampliar a área de estudo. Então, nós adentramos o território Calunga, fomos ao vão do Moleque e no vão de Almas, que o Paraná passa ali, na verdade, é quase o limite final do território. Tem uma área do Tocantins que divide, o Paraná divide o estado de Goiás com o estado de Tocantins. Nós estivemos, e os relatos na região do Moleque é de que a espécie era vista há 30 anos atrás. Então, possivelmente, em afluentes do Paraná. Né? Então, talvez, possivelmente, existisse a espécie naquele momento, lá naqueles rios, que todos desaguam no Paraná, né? E no Almas a gente teve só esse relato da Sara, né? Então é uma incógnita ainda que a gente não tem. A gente fez uma descida, é necessário fazer mais descidas, né? Para a gente ter essa certeza. Um outro ponto que acho que reforça também a tentativa de confirmar registro da espécie no Paraná é porque também nosso trabalho, com base nesse contexto social de comunidades e na parte mais técnica do pato, Alexandre, a gente se baseou no estudo de modelagem que foi publicado, né, pelo Alex Bovo, lá de Piracicaba. Que também faz parte do PAN. Exato. Então, com base no estudo científico de modelagem, a gente buscou, então, sobrepor as áreas em que ele tem alta adequabilidade, acima de 50%, nós sobrepomos a hidrografia, a malha hidrográfica. Então, mostrou para a gente quais rios a gente deveria percorrer que haveria maior chance de encontrar o pato com adequabilidade de ocorrência acima de 50%. Então, nós seguimos um pouco essa orientação e começamos isso, da modelagem, começamos a percorrer. Só para as pessoas entenderem, esse sistema de modelagem é um sistema de computador que você põe todas as características possíveis da espécie, as necessidades da espécie e as características da região. Onde que o pato é questão de volume, questão de corredeira, maxiliar, tudo que o pato precisa. E o sistema acha, né, junto com as coordenadas de registro. Isso. Né, coloca que a gente isso em um mapa, né, para as pessoas entenderem. Foram usados mais de 30 preditores, né, ou seja, variáveis que seriam compatíveis com a presença da espécie, para buscar áreas adequadas. E em cima disso, é um modelo, né, uma modelagem, como ela já mesmo diz, mas aí a gente consegue traçar uma estratégia também de ir nesses locais onde tem alta adequabilidade e verificar em loco. Né? Algumas realmente bateram, coincidem. Outras não, mas eu acho que vale a pena fazer esse uso usar dessa a modelagem também, né, como ferramenta. Só para as pessoas entenderem um pouco de casa, assim, que esse trabalho, né, sobre os rios, a gente faz o trabalho muito de embarcação, né, descer o rio embarcado com caiaques, né. Para que é necessário esse monitoramento, né? O pato mergulhão, ele vive muito na calha do rio, dentro do rio. E é uma espécie que existe aí entre 200 e 230 animais só no Brasil. Livres, né? Em vida livre. No mundo, né? No mundo, né? Então, através do PAN, é necessário esse trabalho de descer o rio de caiaque, porque para não ter o barulho do motor e conseguir avistar o pato, que ele é muito melindroso, ele é muito arisco, né? Então, o que eles fazem, né? Desce o rio, vários rios, várias vezes, várias estações do ano, para justamente achar o ninho, achar o pato, depois achar o ninho. Então, assim, às vezes é mais fácil achar uma agulha no palheiro do que o pato. Mas aí, por que a gente tem que achar aonde o pato faz o ninho? Tem 10 anos que eu faço o trabalho junto com o ICMBio, junto com o PAN, junto com vocês aqui na Chapada, Canastra, Jalapão, onde eu venho fazendo coleta de ovos, parte dos ovos. Então, eu preciso muito desse trabalho a campo de monitoramento da espécie, monitoramento se o animal está usando tal ninho, achar o ninho primeiro, né? Uhum. E aí sim, com toda a equipe, um protocolo bem específico, a gente vai e faz a coleta de parte dos ovos. Leva para o Zooparque. O Zooparque hoje é o único centro de reprodução do mundo do pato mergulhão, sob cuidados humanos, que visa a reprodução em quantidade, para depois a gente
começar um projeto de reintrodução ou soltura. Seria voltar com esse animal para a natureza, né, em quantidade, para que ele se estabeleça uma população geneticamente viável, né, e não precise mais da nossa ajuda. Mas antes de começar a soltura, esse trabalho vai responder todas as nossas questões que a gente tem que saber sobre o pato, né, para a gente poder pensar na reintrodução. Por isso que é tão importante esse trabalho, essa continuidade do trabalho, porque não é fácil, né? Você conseguir avistar o pato, depois achar onde que é um ninho, é um esforço muito grande, né? É um esforço muito grande para que a gente consiga fazer esse trabalho, porque é difícil chegar nos lugares, o pato não é bobo, né? Ele só fica em local de difícil paraísos, acesso, né? Jalapão, então é difícil acesso, difícil entrar, ter acesso aos rios, porque são áreas muito grandes, né? Sim, na prática é isso, um casal de pato que a gente procurou mapear aqui, né, e entender esse tipo de comportamento aliado à ecologia dele, né, que é o habitat, o nicho, enfim. A área que ele ocupa no rio, né? Sim. A gente ele diz usa que ele mais ou habita menos um aí, trecho de rio entre 10, 15 quilômetros. 15 quilômetros, é um casal, ele é muito territorialista. Ó, a gente teve um dado agora super interessante, do ano passado para agora, em fevereiro desse ano. O ano passado você veio coletar os ovos, né? Em fevereiro nós conseguimos capturar e marcar com anilha. Quando chegou julho, de novo, que eu fui monitorar o casal em reprodução, encontrei então um macho anilhado, né? Reproduzindo. Que ele ia se reproduzir novamente. Ou seja, então ele percorreu da captura, do ponto que a gente capturou ele na rede, até o ponto onde ele hoje habita lá, a área de vida dele, onde tem o ninho, 22 quilômetros com os filhotes. Rio acima, né? A montante. Adentrando um afluente. Adentrando um afluente, né? Então, assim, e a gente sabe que eles descem ainda, às vezes, até 10 quilômetros nesse trecho que ele ocupa de rio. Então, são descobertas, assim, como se fossem peças de quebra-cabeça que a gente vai montando aqui, entendendo essa dinâmica da população local aqui do pato na Chapada. Não, isso é impressionante, Fernanda. Assim, eu queria até voltar num ponto que vocês comentaram, né, do projeto, que foi esse lado associado à questão do território Calunga, né, dos quilombolas aqui da região, que é um território vasto. A gente teve a oportunidade, inclusive, de conhecer Adriano, alguns. Muito legal. São mais de 200 mil hectares. É impressionante. 200 mil a gente hectares, olha no mapa, isso, a gente dos tem... quilombolas. É o maior quilombo do Brasil. É impressionante. E aí vocês tocaram no ponto que eu acho que vale ressaltar, só no âmbito do edital, né, dentro das empresas Eletrobras, que foi um pouco isso. Quando a gente olhou que o setor elétrico, né, de geração de energia elétrica, não tinha nenhum tipo de edital nesse sentido, a gente quis trazer uma questão que o Alexandre trouxe bem para o início, que foi a questão dos PANs, eles explicando o que é o PAN, né? Então vinculamos esse edital às espécies que estão associadas ao PAN, que é a ferramenta principal do governo brasileiro, né, governo federal, de conservação, e trazendo uma pegada muito social, né, bem social, que foi até o que vocês falaram ontem para a gente, né, que esse projeto pôde, de alguma maneira, fazer com que vocês tivessem informação dessa comunidade e de outras sobre como eles conhecem o pato na região e ajudando, inclusive, a direcionar. Eu não sei se vou dar spoiler aqui, mas provavelmente vocês vão falar mais alguma coisa mais para frente, né, sobre o final desse projeto, né, que eu não vou então dar spoiler. O Fernando e a Giz e o Alexandre vão falar. Então, assim, essa associação de conservação, né, vindo da universidade, das ONGs, trazendo a comunidade, só funciona dessa forma. E trazendo parceiros dos mais diversos possíveis. Não, né? E quem vai preservar o pato, de fato, é o ribeirinho. É o ribeirinho. Que essas ações são importantes. Sim. De educação ambiental, conhecer e trazer o ribeirinho para perto do projeto. Ele vai ser o protetor do pato. Isso. Por isso que a gente teve essa visão de tentar misturar o social e o ambiental, né? E já existem outros tipos de editais, mas dentro das empresas de geração de energia elétrica no Brasil, a Eletrobras foi pioneira nesse sentido, então foi muito importante para a gente. E ter um dos projetos do Mercos para Sempre como um dos finalistas e executando, está quase no final agora, né? A atividade, assim, executando com maestria tudo isso que aconteceu, para a gente foi um motivo assim, de muito orgulho de poder participar e ver, né? Adriano, eu acredito que isso que você falou é um pouco o que vem acontecendo de 2 anos para cá, uma das tônicas também do projeto, porque tudo começa com um trabalho muito técnico, muito focado e voltado para o campo, aquele tipo de levantamento de dado, coleta de dado e reconhecimento da espécie
o trabalho de campo, né? E o trabalho de campo nunca vai deixar de existir, ele tem que ser o mais exaustivo possível, porque é essa coleta que vai subsidiar novas informações que tem que ser voltada para as pessoas, né? Para dar uma espécie de retorno para a sociedade, fortalecimento, né? Empoderamento, né? Então, se falando da comunidade lá, onde tem uma malha hidrográfica imensa, muitos rios, um dos maiores rios aqui da região da Chapada sendo o Paraná, com muitos afluentes, tem que ser levado. Então, assim, o que a gente tentou proporcionar através dessa execução de projeto é uma geração de conhecimento com produto palpável, factível, né, que a gente vai fazer ainda assim a publicação, né, desses materiais, nessa finalização, retornando para a comunidade. Eu gostaria de falar que para nós, deixar bem claro também, que para nós foi um grande desafio. E assim, uma transição do projeto, porque o projeto sempre trabalhou com comunidades. Então, quando eu defendi minha tese em 2012, eu utilizei dados orais e não orais, que são os registros oficiais, né? Então, aquele dado feito pela população, ele é importante para direcionar a pesquisa. Mas a gente tem que considerar que o registro oficial é aquele que é fotografado, não é só aquele que visto, é o fotografado ou a vocalização da espécie, né? E aí, o que a gente fez? A gente tem dados históricos até 2018. A partir de 2018, a gente começou a fazer um investimento em esforço amostral, ou seja, toda expedição que a gente planeja e que executa, a gente contabiliza dia de campo, hora de campo percorrido, ou seja embarcado, ou seja a pé, ou de bicicleta, que a gente já fez isso, via rafting ou via caiaque. Né? Essa metodologia do River Transect, o transecto de rio, é uma metodologia já bem estruturada. Inicialmente, a gente não tinha essa ideia, mas a gente teve que mudar a metodologia e realmente foi a melhor forma de enxergar a espécie. Realmente, o Fernando pode detalhar um pouco mais como é que é colocado o grupo de pesquisadores dentro do bote, como que cada um se posiciona e o que cada um faz. Também tentando minimizar o impacto da sobreposição entre indivíduos, que é uma coisa que já foi detectado, que eles usam áreas sobrepostas, casais com indivíduos isolados, né? Isso em 2009, o Paulo Antas descreveu esse comportamento. Então, assim, é muito importante que desde 2018, então já fazem 15 anos que a gente vem compilando informações. Vamos supor, semana passada nós recebemos uma informação de um casal dentro do Parque Estadual Águas do Paraíso. O parque foi criado em Super recentemente. Na região que a gente, um pouco abaixo, onde a gente teve ontem, e a gente não viu, mas ele estava lá. E esse dado, a gente vai colocando numa planilha. Então, a gente tem fotos, tem vídeos, todos os dados que são compilados têm nome. Referência da pessoa que viu e quem foi essa pessoa. Então, assim, a gente tem tudo compilado. Eu fiz agora a atualização dessa tabela, não é uma coisa simples, é trabalhoso. Eu fiz agora a atualização de 2022. Eu tenho que checar com o Fernando, que a gente não teve tempo, mas dá mais de 50 registros. Olha só. Certo? Então, esse dado que veio de alguém, ela fez um esforço amostral, mas a gente não contabiliza, para nós é zero. Agora, se a gente fez, como descemos ontem, 9 quilômetros, que foi quase um dia inteiro de trabalho, esse é contabilizado. Né? A gente já se perdeu a quantidade de quilômetros rodados para chegar nas áreas. No caso agora do projeto Mergos para Sempre de Furnas, eu já me perdi, porque o ano passado foi uma saga. Né? Só para ir numa parte do território Calunga, foram mais de 2.000 quilômetros em 5 dias. É uma loucura, entendeu? E a gente foi de norte a sul, leste a oeste. Eu fui numa comunidade Calunga, fora do território Calunga, que é lá perto de Nova Roma. Na Foz do Paraná. Na Foz do Paraná. Do Areias com Como é Paraná. Que é o nome da Família Magalhães. Família Magalhães. Está 70 anos na região, ela fica do lado do Paraná. Muito interessante. A matriarca estava viva, eu a cumprimentei, estive com ela. Estava quase com 100 anos. Né? Então, assim, a recepção foi muito legal, a gente chegar lá e conversar sobre o pato mergulhão. Então, assim, a gente sempre teve contato com a comunidade. Isso mas é agora, fundamental.
A gente usou uma estratégia, que é a ferramenta que a gente está usando, que é a hidrocartografia social. Ela, na verdade, não é uma coisa nova, foi feita na Amazônia, então a gente está trazendo aqui para o Cerrado. E o que a gente faz? O mapeamento é feito a partir da informação que a comunidade gera para a gente. Então, o que nós vamos mostrar hoje com o lançamento do livreto e do mapa, esse mapa foi gerado com informações da comunidade, associado aos nossos dados oficiais. Aos registros do PATO. E os dados, mas a gente levou mais a fundo, porque a gente está trazendo a questão dos impactos, os baixos impactos, os impactos medianos e os de impacto mesmo, como a possibilidade de uma PCH ser construída em área onde tenha a existência do pato. Então, tudo isso é muito bom. O que é o PCH? Porque as pessoas estão... É uma pequena central hidrelétrica, né? A política energética brasileira não quer mais fazer essas grandes represas, né? E agora se faz pequenas centrais hidrelétricas, até 100 kW, né? Hora, mais ou menos isso, acho que é isso, né? Não tem essa informação aqui de cabeça. Mas é uma grande... No Tocantinzinho, a gente tinha mapeado 7 PCHs, hoje a gente tem 3 confirmadas. Para o território Calunga, tinha 2. Para o Preto, tem 3 na parte baixa, de pós-Parque Nacional, né? Então, na verdade, essa é uma história que todo ano reverte de alguma forma de eles quererem colocar PCH aqui na região da Chapada. A gente não quer, né? A gente quer que os ambientes continuem como estão, porque a gente sabe que se os ambientes forem modificados tremendamente com o represamento de rio, a gente com certeza vai perder a espécie, né? E perde qualidade de água, né? Acho que a Gislaine tocou num ponto que eu acho super interessante, que é com relação ao trabalho com as comunidades, que é isso. Só para retomar um pouco aí, nós fizemos uma base de dados, de coleta de dados, mas que foi o eixo de orientação inicial, que foi essa coleta mais oportunística. E depois a gente, de 2018 para cá, começou a trabalhar com esses dados sistematizados, com esforço, né, de coleta de dado. E nessa conjuntura, a gente passou, então, a ter muita parceria, muita articulação com essa mobilização do trabalho, e, ao mesmo tempo, a figura do Pato Mergulhão também começou a ficar mais enaltecida, né, na mídia, o fato dele ter se tornado o embaixador das águas, enfim. Então, tudo isso converge a favor da espécie. E hoje a gente tem esse tipo de espontaneidade que aqui na nossa região, pelo fato de ser turístico, então tem um guia que todos atuam como agentes ambientais. Então ele vai fazer o seu serviço de guiamento com o ecoturismo como ferramenta de conservação. Exato. Tem que o ecoturismo aliado à conservação, no caso do pato. Então ele vai lá e avista... Aquilo é um plus no serviço dele. Sim, porque ele agrega valor. Ele agrega valor ao serviço dele com o grupo, ele registra e comunica a equipe do projeto. Comunica e a gente, claro, considera aquilo como uma coleta, sem o esforço, mas a gente tem vai lá para verificar, tirar foto. Isso possibilita a gente se orientar melhor, né, por onde a gente vai correr rio, para onde a gente vai fazer os esforços com sistematização de dados, porque aí a frequência é que vai mostrar mais o reconhecimento de algum padrão sobre a espécie, né? Sobre um casal que habita um determinado trecho de rio, se ele vai estar se reproduzindo naquele trecho de rio ou não. Então, isso, de certa forma, colabora com o êxito do projeto. E é muito interessante essa parte de educação ambiental dos guias, porque assim, é um fluxo muito grande de pessoas, né, que vêm para a Chapada. Eles saindo daqui, com a informação, conhecendo o pato, eles vão replicar essa informação e eles vão ter mais consciência do quanto é importante ter água de qualidade. Água é vida. Uhum. Então, porque o dia a dia as pessoas não sabem da importância de se manter uma qualidade de água, né? A gente usa, né, a água, toma banho, enfim, a gente vive da água, mas a gente não para pensar nisso, né? Uhum. E quando você tem uma educação ambiental, que o pato é o embaixador das águas, mas para chamar a atenção, que o uso sustentável da água, para que a gente tenha mais cuidado com a qualidade da água, isso é um bem comum, né? Uhum. Você cuidar da água para o pato, você criar esses projetos de conservação para conservar o pato, conservar o habitat, a casa do pato,
Mas, na verdade, a gente está conservando muito mais do que só o pato. O pato é uma bandeira, né? Muito forte, mas ali a gente está conservando todas as espécies que estão ali em volta do pato, e no final é nós mesmos, né? Claro. Porque vai de encontro com a nossa necessidade o pato, básica. Ele funciona como uma espécie que a gente chama de espécie guarda-chuva. Sim. Né? Por conta do recurso fundamental da vida, que é a água, por onde ele vive, né? Intrinsecamente ligado à sobrevivência dele com a água. Tudo que está ali relacionado com a água, então, dentro desse guarda-chuva, as outras espécies, a onça vai tomar água na beira do rio, ou qualquer outra espécie que habita ali. E aquela questão... Ele protege também, né? Da importância de manter o cerrado, né, em pé, para justamente... Queria que vocês falassem um pouco dessa necessidade da questão da recarga hídrica para o país, né? Que os lençóis freáticos aqui do cerrado é que abastece o Sudeste inteiro, a maior população do Brasil está no Sudeste, que depende da água que vem daqui do Cerrado. Então, quero que vocês falem isso. Também. Eu posso comentar um comentário meio Lula Lima, que ele não está aqui, nosso grande professor aqui. Ele vai chegar. Tem um livro e nos ensina. O conhecimento assim, dessa informação que eu poderia passar é que a gente está habitando aqui uma região bem elevada, desde o Planalto Central, que está ali no Distrito Federal, Brasília, a gente está a 230 quilômetros de Brasília. Esse platô do Espigão Mestre Central se eleva de 800 de altitude até 1.200 aqui onde a gente está. Aqui tem as principais nascentes da bacia do Tocantins, mas no Distrito Federal nós temos as principais nascentes da bacia do Paraná. Então é uma espécie de um grande divisor de água, né, de águas que vertem para o sul, águas que vertem para o norte. Você deu um dado interessante, um outro dado interessante que já foi mostrado é que a vazão na foz do Amazonas, mais de 70% da vazão hídrica na foz do Amazonas são de nascentes no Cerrado. Então, essa recarga hídrica que você tocou nesse ponto é que nós temos grandes áreas planas, com cerrado senso estrito, de vegetação, então, de árvores que a gente aprende na escola, aquelas arvorezinhas tortuosas, de folhas secas, coriáceas, duras, não tão altas, mas a raiz dela, e o grande bioma gramíneo, que assim a gente pode dizer que são as vegetações mais abertas, campestres, mas que tem muitas raízes tortuosas. A gente poderia tocar em 2 pontos: recarga hídrica, então, porque a adaptação dessa flora com raízes mais profundas para buscar água num perfil de relevo, elas estão em áreas mais elevadas do que uma área campestre ou de que uma vereda que está mais abaixo, e as matas ciliares e assim vai, nesse perfil de altitude de relevo. Então, toda a água que chove em cima, ela infiltra, né, para abastecer o lençol, e mais abaixo vai nascer as pequenas nascentes, os córregozinhos, os rios. Né? Então, uma vez que a gente tira essa vegetação, a água perde essa capacidade, né, porque ela bate, lixivia, escorre igual uma enxurrada, né? Então, a gente tem essa característica fundamental de recarga hídrica, mas as pessoas sentem isso, Alexandre. Uma ocasião faltou água em São Paulo, né? E foi feio lá, né, nas represas. Eu tive muitas pessoas que vieram para cá e vieram conhecer e viam as águas aqui, as cachoeiras. A quantidade de água. Eles ficavam... Mas essa água não para. Que deram valor porque eles tinham que esperar chegar água para escovar os dentes, enfim. Então, é um contraponto muito, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade aqui de manter a água, porque a água que eu usufruo aqui, cara, ela tá chegando lá em Belém. Então, assim, é a mesma água que flui aqui, que vai para lá, né? Serviço ecossistêmico que a natureza nos dá de graça, isso o mínimo que a gente tinha que fazer é cuidar da mãe natureza, cuidar, né, dar o mínimo de atenção para que a gente consiga manter a natureza se restabelecendo, né, aos poucos, para que a gente tenha um equilíbrio ecossistêmico, né? Exatamente. Isso que é tão importante, essas ações. E o pato é uma bandeira disso, ele é o embaixador das águas do Brasil, né, Adriano? Então, assim, a gente tem que até explorar mais isso para as pessoas saberem, né, que ter um pato como embaixador, por ele ser bioindicador, por ele ter essa necessidade de ter água de qualidade. Então, a gente, para levar essa informação cada vez mais para as pessoas, independente de onde ela esteja no Brasil, o quanto é importante manter esses ecossistemas em pé, em equilíbrio, para todo mundo ter qualidade, principalmente o agronegócio, porque o agronegócio ele precisa entender que ele tem que fazer uso
né, o uso sustentável do solo, para ele ter maior produção. O Brasil não tem nenhum erro, o Brasil ser a potência que ele é no agronegócio, mas o que a gente precisa é de um contraponto nessa questão de, se ele não olhar para essa questão hídrica, quem vai sofrer vai ser o agronegócio. Já ele não vai ter tanta água, né, para a questão das lavouras deles, e eles vão sentir no bolso. Sim. Então, eu acho que o crescimento tem que ser sustentável, né? O agronegócio, espero que ele esteja indo mesmo para esse mundo ESG, para uma pegada mais sustentável, fazendo boas práticas de plantio, né, cada vez usando menos defensivos e até menos adubos, por questão de boas práticas, né? E assim ele vai ter a produtividade dele, vai continuar sendo essa potência que e tem que ser mesmo, pela extensão que o Brasil tem, mas só que nós temos que cuidar das reservas legais, manter elas bem resguardadas, para que a gente tenha o mínimo aí de continuidade desses ecossistemas, dos corredores ecológicos, enfim, para a gente ter esse vice-ecossistema funcionando. Senão, quem vai pagar, quem vai ser impactado, um ponto, além dos animais, somos nós mesmos. Né? Então, eu acho que esse tipo de atividade, se a gente pudesse pensar assim, uma forma de comparação, o ser humano, para realizar uma atividade, né, aliado com a natureza, ele já nasce, já tem um crédito, vamos dizer, ele já tem esse serviço prestado, entende? Ele já está com um saldo positivo, mas ele tinha que imaginar que isso fosse parecendo como um empréstimo no banco. Então, para ele pensar em alternativas, que seja de boas práticas, de contrapartidas, né? Sim. Com relação à ação e o nível de impacto. Então, se você pode, hoje, a gente tem tecnologias e conhecimento suficiente para tanto minimizar impacto de um lado ou ponderar, né, valores de investimento, de ações, como você está mencionando aí, por exemplo, o agro, né, eu acho que reverter, assim, se usa o recurso, né, de alguma forma ele tem que entrar na conta, ele não é grátis. Eu acho a natureza oferece, né? Falta consciência, principalmente da noção de território ligado ao bioma cerrado. Ontem nós andamos, então, vocês estão vindo nesse caminho de Brasília para cá e viram que boa parte do cerrado da estrada que liga Brasília aqui foi convertido para soja, milho, feijão, o que for, né, para o agro. E ontem nós fomos para uma área bem próxima, fora do Parque Nacional, mas que vocês também viram o agro até uma certa parte. E não sei se vocês observaram que mais adentrando lá perto da onde a gente foi, o Couros, pós-Parque Estadual, tudo era cerrado, né? Mas uma das coisas que me chama a atenção é de que eu sempre faço uma brincadeira, que fizeram comigo por essa noção, eu fui absorvendo as informações do cerrado ao longo prazo, né? Porque é uma complexidade de como funciona esse ambiente, né? Tem duas estações bem delimitadas, né? A chuva é seca, todo mundo sabe. Esse ano a gente estava fazendo o levantamento, a nossa chuva foi mais de 7 meses, né? Chegou um suquinho de quê? Suco de mangaba do Cerrado. Então, vamos lá, né? Fruto cerrado. Então, assim, esse ano a gente teve mais de 6 meses de chuva. Fomos quase para o 8º mês de chuva. Alongou essa época chuvosa. Mas eu sempre pergunto, e isso não quer dizer que todo mundo saiba, qual é o compartimento que mais retém água do Cerrado? É a atmosfera? É a biomassa? A floresta? Ou é o solo? Nem sempre as pessoas têm essa noção. Muitos já falam, é o solo, é a atmosfera, mas solo e biomassa. Basicamente, é a biomassa, é a vegetação, né? Que a vegetação absorve, de alguma forma, essa água que cai da chuva, né? É calculado isso, é um cálculo bem aproximado, mas é bem verdadeiro. E aí você tira essa vegetação. Isso já estão fazendo no Matopiba, lá na região entre Maranhão, Tocantins, né? Piauí e Bahia, eles já estão vendo que a conversão da mata nativa para a agricultura, para o agrobusiness, já modifica a evapotranspiração, né? Tirou a vegetação, homogeneizou, fica outra coisa. Não é a mesma coisa quando a vegetação está ali. E aí, quando você tira, o solo já te fez o cálculo, né? Quando a água cai, ela vai cair no solo. E aí ela se
se esparrama. Ela não penetra, né? Ela não penetra no solo. E aí a gente está perdendo água de alguma forma, né? O que se sabe, o que aconteceu esse ano é que os reservatórios, como Serra da Mesa, aqui muito próximo, ele encheu. Não sei se chegou à cota máxima, mas encheu. Chegou, E aí chegando o que a gente mensagem sabe aí, é que a água saiu do sistema, né? Ou seja, entrou e saiu muito rapidamente. Ela saiu dos rios e foram para essas grandes represas. Está gerando energia. A gente tem energia futura, não vai faltar energia, tudo bem. Mas isso já demonstra que o sistema não está equilibrado. Porque o sistema é muito entrada e saída de energia, né? Sim. E se você tira a vegetação, você vai liberar água na bacia. E isso não é bom a longo prazo, né? Já está tendo umas perguntas. Gente, quem quiser mandar mensagem aí, pode mandar perguntas e tal. Aqui é um bate-papo aberto, então só mandar mensagem, a gente responde. A Érica está mandando um beijo. Beijo, Érica. E, ó, o tia Monsen, enfim. O Rasmussen. Não. Ele está falando que tia Massen. Ele tá perguntando aqui se a expansão das áreas de soja na Chapada, com utilização dos agrotóxicos, ameaça o pato mergulhão? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Quer responder, Gis? Como é que é? Desculpa, eu não peguei. Se os agrotóxicos podem ameaçar a vida do pato. Sim, a gente não fez esse estudo especificamente, mas a gente tem uns estudos aqui para a região. Com certeza, isso afeta o humano. Vai afetar uma espécie? Com certeza. Né? Isso, quer dizer, a gente precisa de dados mais confiáveis, mas a gente não preparou isso aí. Não tivemos condições, porque requer um pouco de recurso direcionado para isso. Para dar uma resposta com dados científicos. O que eu poderia dizer para o nosso colega internauta aí é... O pato mergulhão, ele vive na água, certo? Então, assim, uma vez que o agrotóxico chega até a água, e a gente conhece um pouco a química desses compostos, que eles são persistentes, né? Eles são pesados, eles se infiltram, descem, atingem o lençol, enfim, e quase não sofrem transformação. Então, ele pode atingir primeiramente uma alga ou peixe, e a gente começa a sofrer um efeito em cascata, que a gente chama, né? De efeito cumulativo. Então, se acumula no peixe, e o peixe é o alimento do pato mergulhão, o pato mergulhão pode estar ingerindo uma quantidade maior acumulada dentro do peixe que comeu a alga, né? Muitas algas, né? Enfim, então, esse efeito em cascata, com certeza, pode trazer uma consequência negativa para o pato. A gente não pode responder com certeza que o que a Gislaine falou. Mas a literatura traz, não para o pato especificamente, mas essa questão da biomagnificação trófica, né, que é isso que você falou, traz para vários outros organismos já bem estudados. Para o pato ainda não tem, até por ser provavelmente uma espécie tão rara, né? Então, sensível. Número, então não tem número, não tem um N suficiente, né, para ter esse estudo, mas pela literatura de uma forma geral, provavelmente pode ter alguma. Mas fala aí o nome que você falou que eu gostei do biomagnificação trófica. O efeito cascata. É trófico. É isso. Mas assim, eu sou mais otimista a longo prazo, vamos colocar assim, agora, com essa questão da agenda ESG, eu vejo uma transformação de toda a cadeia industrial, seja o agro, independente do setor. A agenda ESG está forçando todo mundo a ir para esse caminho, que é meio ambiente, social e governança. Então, as empresas elas vão ter que observar dentro do seu processo o que elas podem fazer para melhorar, né? Para ela causar menos impacto. Dentro da sociedade, o que ela pode, ao entorno dela, o que ela pode fazer para melhorar, olhar para os seus colaboradores. E a parte de governança, eu não vou nem entrar tanto nesse mérito, pegando mais a nossa área ambiental. Mas eu acho que veio do mundo corporativo, essa exigência, né, porque a gente está passando por essa transformação da economia para o mundo mais sustentável. Capitalismo selvagem não é mais aceito, dinheiro por dinheiro. Lógico que passa por uma transformação pelos anos, mas assim, o bom é que a agenda ESG está trazendo isso no bolso das empresas. Então, que seja que doa no bolso deles, mas que haja essa transformação, que as empresas vão ter que realmente olhar os seus processos, olhar como melhorar e medir o seu impacto. Qual o tamanho da sua pegada carbônica, né? O que ela deixa de impacto? E diminuindo isso cada vez mais. Então, assim, eu vejo a longo prazo um bem comum, uma luz no final do túnel. Acabou essa era de capitalismo selvagem. Lógico que a gente tem essa transição.
Ale, deixa eu aproveitar que você está falando disso aí, que eu acho que é interessante. Depois eu queria dar uma palavra também sobre isso depois do Fernando. Tá. Então, para os nossos espectadores aqui, nós estamos aqui nessa mesa, a gente já anunciou aqui que existe uma parceria estabelecida entre aqui o nosso Instituto Pato Mergulhão da Chapada para dar continuidade, né? Eu sou muito grato a isso, pelo apoio da Bluestone. Eu gostaria que você pudesse falar de uma forma mais específica qual que é a atuação da Bluestone com relação ao papel do ESG dentro da tua empresa e dê um exemplo prático disso. Você falou do uso da água, uma vez você falou para mim dentro da empresa. Isso. É assim, ó, para mim é até um pouco mais fácil eu falar o do ESG, porque a Bluestone é uma empresa que ela recicla resíduos, sobras de produções que tem metal, né? Resíduos industriais. Qualquer tipo de resíduo que tenha metal envolvido, ela beneficia esse resíduo. Um lixo, né? Um passivo ambiental, um resto, uma sobra de algum processo. O grande destaque da Blue que é o quê? Ela transforma 100% do que entrou, que era algo que estava ali parado, que ia para um aterro, ia causar um impacto, beneficia, tira a fração metálica, né? E depois todo aquele que é um volume muito grande do não metálico, isso ia para algum depósito, ia virar um passivo. Aí eles beneficiam e tudo é transformado em matéria-prima. Transformado vira fertilizantes, vira cimento Ecomix e vira material de cerâmica. Então, a atividade da Bluestone, ela já ajuda a natureza pela atividade, por si só. E dentro do processo dela, industrial, foi muito bem pensado para justamente causar, além dela reciclar, causar o menor impacto possível. Processos cíclicos. Cíclicos, o que ela faz? Ela usa sistema de água fechado. Então, ela não precisa puxar a água. Nova água. É um processo fechado que fica único ali. Ela não gasta água. Não gasta água. E o processo é muito mais físico do que químico. Então, assim, ela gasta muito pouca energia. Então, a nossa pegada carbônica da Bluestone é muito pequena. E ela produz um metal verde, vamos dizer, porque se você pegar 1 quilo desse metal, vai deixar da mineradora tirar, fazer todo aquele processo, entendeu? E aqui o nosso processo é muito mais verde, porque a gente não tem esse gasto, essa pegada carbônica, então a gente entrega um produto verde, além de todo benefício aí dos outros materiais. Mas falando ESG, todas as empresas vão ter que se adequar. Né? Pensando, a Bluestone, o nosso processo é mais voltado para reciclagem e tal, mas qualquer empresa de qualquer tamanho, ela vai ter que ser ESG, para ela se manter no mercado. Essa exigência está vindo muito forte. Todos os CEOs de todas as grandes empresas, no Brasil está uma confusão, assim, uma corrida, né? Para todo mundo entender o que é ESG e tomar essa direção para o ESG. Para mim é um pouco mais fácil, porque eu estou vivenciando o que é ser ESG pela Blue, porque ela já nasceu com essa reciclagem, né? E todo o processo dela é uma empresa que foi, desde o primeiro dia, é uma empresa que ela é sistema SAP, onde ela tem uma governança muito forte, onde cada quilo de material que saia do produtor, ele é rastreado até chegar na Blue, depois pesa, vê quanto que entrou, e ela, do que saiu de produto, ela prova que foi 100% foi beneficiado. Então, é resíduo zero. Ela não gera resíduo. Nenhum, tudo vira matéria-prima. Transforma tudo em matéria bem utilizável. E a gente faz o projeto em Saltinho, né, de reflorestamento das nascentes de Saltinho, porque lá está um problema muito sério com a água, por conta da monocultura que veio durante as últimas 3 décadas, e lá não está tendo recarga hídrica. É justamente isso que a gente fala, né? Você tirou as árvores ali, você tirou o fragmento de Mata Atlântica, no caso lá, na área de transição até, e aí o que acontece? Você não tem recarga hídrica. Isso há 30 anos atrás que já foi tirado. Uau. Então, como não tem, há 30 anos não tem recarga hídrica, hoje a cidade de Saltinho, onde a Bluestone está sitiada, eles têm problema de abastecer os moradores com água. Uau. Então, o que a gente pensou? Poxa, vamos fazer o reflorestamento de todas as nascentes. Já começamos. Educação ambiental, e a Bluestone vem investindo. E igual já anunciar essa parceria, né, que, no caso, fechou um ciclo agora
muito bem-vindo pela Eletrobras Furnas, que ajudou bastante, e agora a gente pode dar essa continuidade, né, vindo aí pela essa parceria que a Bluestone está investindo, acreditando no projeto da Chapada, para a gente ter essa continuidade do monitoramento, né, e ter aí muito mais informação para que a gente possa aí, em médio prazo, a gente conseguir aí voltar, começar o início, né, ter o início da reintrodução do pato mergulhão. Né? Se vocês me permitem, Alexandre, até voltando um pouquinho sobre essa questão da agenda ESG, você colocou muito bem mesmo. As empresas do Brasil, elas estão se adequando. Algumas estão mais à frente do que outras, né? Mas existe um movimento, falo isso dentro da própria Eletrobras, né? Furnas e tal, que você percebe exatamente isso, né? Existe um movimento de organização interna para cada... É sem volta, é um caminho sem único. volta. E aí eu estava lembrando aqui de uma reportagem, não era bem um artigo científico, mas uma reportagem que eu li sobre essa agenda ESG, de que é a nova revolução dentro do processo capitalista, que está trazendo essa, né, essa visão sustentável. Demorou, né, gente? Não, demorou muito, claro. Para a gente que tem noção de sustentabilidade. Sim, é que nós temos aqui uma formação de biólogos, veterinários, que a gente está há muito, né, escutando e trabalhando isso, mas... Muito bom, né? Mas para muitas pessoas isso é uma grande novidade. Esses né? novos caminhos, né? Exatamente. A gente já incorporou muitas questões, né? Sim. Essa questão do resíduo sólido mesmo. Se vocês forem dentro da minha casa, eu não estou mostrando para ser vitrine, não. Isso já está incorporado dentro da minha dinâmica. Na casa do Fernando, eu frequento. É isso que acontece, certo? Então, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que, né? Como que a gente gera? Da onde que vem? Qual é o consumo que você está gerando também? Todas essas noções básicas, né? Eu acho que todo mundo já deveria estar com uma formação. Mas vamos lá, eu acho que as empresas já deveriam estar se adequando a isso aí mesmo. Mas é exatamente isso mesmo, gente, que eu estava também querendo colocar, porque assim, eu acho que todo esse movimento, que o Alexandre colocou muito bem, você ressaltou aí, eu acho que ele vai trazer, você acabou usando um termo assim, que é doer no bolso, e é claro que isso faz parte também, mas eu acho que todos os envolvidos, sejam empresas, ONGs, universidades, né? Eu também estou vendo, né? Até nessa minha participação no PAN, lá de 2018, para cá, eu tenho percebido como os diferentes setores, talvez ainda de forma um pouco mais lenta, né? Mas diferentes setores estão se envolvendo, né? Seja por uma pressão de mercado, por exemplo, ou seja por acreditar no projeto, seja por vários motivos. Não estou dizendo só de empresa, né? Então, assim, eu acho que de forma tardia, talvez, de alguma forma, eu também acredito nesse ponto, mas eu acho que também é um caminho sem volta. Mas é um caminho sem volta. Porque todo mundo vai ter que se envolver de alguma maneira, porque no final foi o que o Alexandre falou, e o Fernando também. No caso do pato mergulhão, é uma espécie guarda-chuva que a gente está tratando e tem toda uma questão científica envolvida aqui de vocês especificamente, né? E uma afinidade, um ex-ornitólogo como eu brincando, né? Formado lá na academia tendo essa formação, mas assim, é uma espécie de guarda-chuva, que vai se pensar em se preservar o Rio dos Couros, por exemplo, que nós fomos ontem, né? Quantas espécies vão estar beneficiadas, inclusive a gente. Né? Então, assim, para mim é uma agenda sem volta, e eu acho que aí, concluindo esse trecho da minha fala, é uma grande oportunidade para que todos também os envolvidos possam se aproveitar de forma positiva de como essas empresas, todas elas, né, inclusive dentro da Eletrobras, a gente vai ter que se adequar para atender essa agenda ESG. Né? Não, eu acho assim, o que a gente tem, o que a gente vê sobre o ESG, enfim, qualquer negócio hoje, para ser sustentável ao longo dos anos, ele se manter no mercado, ele vai ter que ser autossustentável. Sim. Senão, ele não vai se manter no mercado. Isso, para empresas que querem estar no mercado ao longo dos anos, ela vai ter que ser autossustentável, né? Em todos os sentidos da palavra. Porque o bom é que o ESG, ele vem fechando um ciclo, né? Você pega o meio ambiente, você pega o social e governança. Isso tudo para um bem comum. Sim. Acaba com o capitalismo selvagem, né? Lucro por lucro, e traz essa visão mais humana. Então, e aí, eu acho que assim, para finalizar, queria agradecer muito, né? Esse vai ser um podcast itinerante, onde a gente vai até vocês que fazem o dia a dia, faz a conservação acontecer, quem literalmente põe a mão na massa. Então, eu só tenho a agradecer vocês, agradecer a Bluestone
por acreditar, né, nesses projetos que a gente tem realizado ações, por querer investir aqui no Instituto Pato Mergulhão da Chapada dos Veadeiros. Então, eu agradeço em nome da Blue, agradeço à própria Blue por dar esse espaço. Eu, como veterinário, trabalhando nesses projetos, eu nunca me senti tão realizado que poder participar de todas essas ações juntas em benefício dessas espécies é um sonho. Agradecer também o Adriano, né, Eletrobras Furnas, pela ação dentro do PAN, né, e o quanto que ajudou aqui a Chapada. Acho que ninguém faz nada sozinho, essa parceria só tende a crescer, né, os resultados, enfim. E o podcast está aí para dar voz para quem trabalha com conservação, educação ambiental, e a gente vai rodando. A gente tem muitos lugares aí que a gente vai fazer os projetos, e é isso aí, a gente vai levar, montar e vamos ver o que dá. Não tem nada programado. A ideia é justamente trazer esse improviso e mostrar quem realmente faz conservação. Bora fazer um, ir embora pro Rio. Campo, no Rio. No Rio também. Na próxima Desafio, expedição. Aí, ó, se vira, hein? Vai ter que ter um geradorzinho na beira do rio. A gente dá um jeito aqui. Eu quero ver a internet, hein? Nos melhores lugares, pode ter certeza. Verdade. Então, bom, se vai estar fechando aqui, eu quero também aproveitar para agradecer a oportunidade, então, de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, a essa parceria estabelecida, a esse edital maravilhoso que Furnas possibilitou e a gente conseguiu conquistar e executar, né, Adriano? Graças ao esforço e empenho de pessoas que trabalham e acreditam, né, no meio ambiente dentro de uma grande empresa como deve ser Furnas, né? A gente aqui fazendo esse trabalhinho, a gente acredita muito que a gente vai sempre plantando uma sementinha, né? Que a gente exemplificou aqui no nosso bate-papo. Espero que essa nossa sementinha também com a Blue nos tragam frutos, floresça e vamos seguindo, trabalhando aí, né, em busca de salvar o Pato Mergulhão da extinção. Vamos embora. É isso aí, também agradeço a oportunidade. Para mim, isso aqui é novo, né? Esses microfones. Para todos isso aí. Menos para Alexandre. Não, também é novo. Mas muito show. E a gente também agora, estou chamando o pessoal aqui da Chapada para assistir a peça de teatro, né? Que o pessoal do IPARTS está promovendo junto com a gente, essa parceria, que é a Saga da Pata Mergulhina. E é uma peça infanto-juvenil. A gente vai estar apresentando hoje e em outros lugares também, numa agenda mais para as escolas, né? E é muito legal que a gente conta sobre as espécies do Cerrado, como é importante essas espécies para o Cerrado, a gente trazer isso para as crianças cada vez mais. Essa educação ambiental é importantíssima nas escolas. Essa consciência, né, de preservação. Ótimo. Eu queria também agradecer, desculpa, sei que já está no tempo, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui representando a Eletrobras Furnas. Para a gente foi um grande privilégio poder soltar esse edital e ter aqui E foi muito bom ter com a gente. Foi maravilhoso. Embarcado. Ontem foi terrível, eu cheguei em casa super preocupado que eu iria acordar hoje. Sobreviveu. Estou super bem. Mas foi maravilhoso poder acompanhar com vocês em campo, efetivamente, o trabalho. Mas, né? O que eu vi, eu acho que ele remou mais, viu? Ele quebrou até o remo. Ele quebrou até o remo. Tava pesado o barco. Tava pesado. Falei. Então, assim, eu pedi para ninguém quebrar e conseguir. Então, eu fiquei muito feliz também de ter participado com vocês, agradecer. Infelizmente, a gente não viu o pato. Eu, como biólogo, sei da dificuldade de achar uma espécie super rara, né? Como é. Mas, assim, só de poder estar aqui com vocês e seguir 2 dias, né? De vivenciar isso. Vivenciar a atividade. Acho que ver como funciona. Dentro da empresa foi fundamental para poder levar isso lá dentro, contar como foi. E queria só, Giz e Fernando, também agradecer que agora, além da peça, vai ter o lançamento, como você falou, né? Do livreto e do mapa, que é o grande mapa da região do estudo, né? Da hidrocartografia social. Que fecha o nosso projeto, né? Sim, os nossos resultados concretos. Mas tem vários, né? Muitos beneficiários. A gente chegou a quase 1.500, 1.700 beneficiários que acessaram informação, que receberam um manual de boas práticas, que tiveram contato nas escolas também, em 8 municípios. Sim. Né, da região aqui, da micro-região da Chapada dos Veadeiros. Então, um trabalho muito Vamos continuar com esse projeto aí, hein, de educação ambiental. Replica agora pela Blue. Aqui, Adriano, eu vejo positivo, assim, não vejo como negativo você ter ido no Rio com a gente e não ter avistado o pato, tá? Não negativo, porque oportunidade não vai faltar. Eu ouvi ontem de uma campanha em julho. Então, Alexandre, se o projeto estiver vigente aí, eu tô aqui. Tá de pé. O convite está de pé. Mas vem com um condicionamento físico um pouco melhor. Treina ali um remo ali. Vai ser bom. Gente, só para finalizar aí, explicar, o podcast
eixo 23. Por que eixo 23? Né? A Terra ele tem uma inclinação, uma pequena inclinação de 23 graus, que é o que possibilita as 4 estações do ano. Então, que tem tudo a ver, que é o que dá vida à Terra, enfim, possibilita, ajuda a ter mais vida na Terra. Então, como a gente quer falar sobre vida, sobre conservação da biodiversidade, casou muito bem com a marca da Bluestone, que é justamente era o desenho da Terra com essa inclinação. Aí veio o podcast Eixo 23, então, que é falar sobre vida, né? Falar sobre sustentabilidade, né? Biodiversidade. E muito obrigado e que venham muito mais podcasts por aí. E, ó, sobe a vinheta aí, hein, para finalizar.